Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, minhas irmãs. Quem vos cumprimenta é a sua irmã em Cristo, irmã Viviane Cardoso. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero meditar aqui na palavra de Deus, amém? Aqui se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 13 e 14, que diz: a porta é estreita e a porta larga, amém? Glória a Deus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Louvado seja Deus. Meus irmãos, esta palavra, glória a Deus, o Senhor Jesus, Ele está falando, alertando e exortando a cada um de nós que servimos ao Senhor e também aqueles que não servem a Deus, louvado seja Deus, para que entrem pela porta estreita, para que entrem pelo caminho apertado. Por quê, meus irmãos? Porque o caminho apertado, o caminho difícil, o caminho estreito é aquele que leva para o céu, porque o Senhor Jesus, Ele falou, meus irmãos, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, não é verdade? Tome cada dia a tua cruz e me siga. Glória a Jesus, aleluia. Nós podemos ver, meus irmãos, o Senhor Jesus também falando que a porta larga é a que conduz à perdição, A porta larga é a que conduz ao inferno, ou seja, aqueles que querem servir a Deus com facilidade, aqueles que querem servir a Deus não fazendo a vontade de Jesus, mas fazendo a sua própria vontade, e aqueles que não querem servir a Deus também estão indo pela porta larga, estão indo pelo caminho espaçoso. Louvado seja Deus. E este caminho espaçoso, meus irmãos, segundo Jesus falou, o final deles é o inferno, porque está escrito na palavra de Deus que há caminhos que para o homem parece ser bom aos seus olhos, mas o final deles é a perdição, a condenação. Louvado seja Deus. Então, minhas irmãs que servem a Deus, meus irmãos que servem a Deus, você ainda que não serve a Deus, você precisa entrar pela porta estreita, você precisa entrar pelo caminho apertado, porque lá no céu a porta é estreita. Por quê? Porque lá não entra bagagem, meus irmãos, lá não entra, em Apocalipse fala que lá na cidade santa não vai entrar nada que contamina aquela cidade. Glória a Deus, porque o Senhor Jesus falou: sede santos, porque eu sou santo. Como é santo aquele que te chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Hebreus capítulo 12, verso 14 fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verás o Senhor. Meus irmãos, irmãs, vamos se despertar. A palavra de Deus fala: desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Quantas irmãos querem entrar no céu cheio de bagagem, querem entrar no céu cheio de vaidade, cortando seus cabelos, irmãs, usando pinturas, maquiagens, calça comprida, bermuda, salto alto, glória a Deus. Essas são as bagagens do mundo, meus irmãos. Os irmãos querem entrar no céu de tênis, de calça jeans, todo playboy, como fala, meus irmãos, cabelinho cheio de gel, espetado para cima, sobrancelha feita, glória a Deus. Querem entrar lá todos musculosos, vaidosos, mas no céu não entra a bagagem, meus irmãos. Não entra o mundo da televisão, do futebol, das redes sociais. Lá no céu não entra, meus irmãos, minhas irmãs. O Senhor já tem revelado, o Senhor já tem falado, glória a Deus, que estas coisas não entrarão no céu, meus irmãos. Louvado seja Deus. Por isso a palavra de Deus fala: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçai os vossos corações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitos, meus irmãos, têm endurecido seus corações, aleluia, e querem servir a Deus da sua forma, querem servir a Deus da sua maneira, glória a Jesus, fazendo a sua própria
própria vontade, mas para entrar no céu tem que fazer a vontade de Deus, porque Jesus ensinou no Pai Nosso, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, e não a nossa vontade, meus irmãos. Louvado seja Deus. Então, se você serve a Deus em uma porta larga e você tem facilidade de servir a Deus, né? Você está caminhando para a perdição, porque Jesus falou que aquele que quer servir a Deus com sinceridade, com fidelidade e lealdade, serão perseguidos, meus irmãos, serão desprezados e humilhados aqui neste mundo, como foi Jesus, porque lá em Isaías 53 fala que Jesus foi o mais desprezado entre os homens e o mais rejeitado. Por quê? Porque ele obedecia o Pai, ele fazia a vontade do Pai. Glórias a Deus, aleluia. Assim também quem quiser viver nessa vida, fazendo a vontade de Deus, vai passar perseguição. Glória a Deus, aleluia. Então, se você está tendo uma vida fácil, está servindo a Deus, não está tendo perseguições, não está tendo injúrias, lutas, né? Glórias a Deus. Então, alguma coisa está errada. É bem provável que você esteja andando no caminho largo. E você tem que rever a sua vida, glória a Deus, sair desse caminho largo, sair da porta larga, porque esta porta conduz para a perdição, essa porta conduz para o inferno, a que conduz para o céu é a porta estreita, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Cuidado, minhas irmãs que estão na porta larga, cuidado, meus irmãos que estão na porta larga, louvado seja o nome do Senhor. Jesus está voltando, glória a Deus. O Senhor Jesus, Ele está às portas, aleluia. Ele diz: quem quiser ganhar a sua vida aqui nesse mundo, perderá a vida eterna, né? Mas quem, glória a Deus, aleluia, perder a sua vida aqui nesse mundo, ganhará a vida eterna. Quando fala perder a vida por amor a Jesus, está falando em deixar o mundo, deixar o pecado para servir a Deus, porque está escrito na palavra de Deus, meus irmãos: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, glória a Deus, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está sobre ele, glórias a Deus. Então, meus irmãos, abre os seus olhos, não deixa que os falsos profetas venham te enganar, porque Jesus advertiu: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados como ovelhas, mas interiormente eles são lobos devoradores. Os falsos profetas, meus irmãos, que pregam o falso evangelho, que pregam a porta larga, eles são muito educados, glória a Deus, falam mansamente, louvado seja o nome do Senhor, né? Até parece que são de Deus. Quando você olha, parece que são de Deus, mas você tem que ver o que eles estão pregando, o que eles estão falando, porque se o evangelho que eles estão pregando é o evangelho da porta larga, o evangelho falso, o evangelho que permite as pinturas, que permite as vaidades, a televisão, futebol, a calça comprida, os tênis, as calças jeans, as bermudas, os jogos, né? Então é o evangelho da porta larga, é o falso profeta que a Bíblia fala, louvado seja o nome do Senhor, para se acautelar dos falsos profetas, glória a Deus, porque o verdadeiro profeta de Deus, ele prega o caminho estreito, ele prega o caminho apertado, que leva para o céu, doa quem doer, ele fala a verdade, louvado seja o nome do Senhor, porque é um profeta de Deus, ele prega como Jesus falou: entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta, né? E apertado é o caminho que leva para o céu, e poucos há que entrarão por ela, mas larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva para o inferno, e muitos entram por ela, glória a Deus. Nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque estamos vivendo, meus irmãos, os últimos momentos, os últimos tempos da igreja aqui na terra, e nunca se viu tanto
tantos falsos profetas no meio do povo de Deus, nunca se viu tantos enganadores, né? Querendo colocar outro fundamento, além do que já foi posto. Louvado seja Deus, né? E nós não podemos permitir, porque a palavra de Deus fala, né? Paulo falou que ainda que um anjo do céu, né, venha e pregue outro evangelho, além daquilo que temos pregado, seja considerado anátema, né? Se algum vem pregar e falar um evangelho que não é da porta estreita, é o evangelho maldito, é o evangelho que não deve ser respeitado nem considerado, glória a Deus, porque não leva para os céus, amém? Então, meus irmãos, esta palavra, a qual o Senhor Jesus colocou no meu coração, amém? Que nós venhamos tomar cuidado e abrir os nossos olhos espiritual, se nós quisermos morar nos céus, amém? Deus abençoe. Quem despede a sua irmã em Cristo, irmã Viviane Cardoso. Deus abençoe.